Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Desculpa fazer uma extraordinária. Nós estávamos com algumas dificuldades e a gente precisava de consultar o conselho para poder tomar posição. Nós temos aqui algumas ausências justificadas. O conselheiro Fausto Andrade, pai de aluno, não pode fazer presente. O suplente dele tomou posse na reunião passada, né? O conselheiro Besani também não pode fazer presente. O suplente dele está aqui. O senhor Paulo Rodrigues Alves dos Reis. Por Paulo, por favor. Vamos tomar posse agora, assim, tão solenemente? Rodrigo ou Rodrigues? Rodrigo. Também justificou a ausência do professor Tarcísio, o seu suplente, o professor Sérgio está aqui. A conselheira Ana Paula Seixas justificou a ausência, sua suplente... Não tem. Não está suplente, está na altura da eleição ainda, né? E o conselheiro Anselmo Salles está pedindo afastamento do conselho. O conselheiro Anselmo está enfrentando um problema de saúde em família, está se mudando para Paraíba, pediu até transferência do curso, tendo em vista que ele vai acompanhar o pai num momento difícil. Então, nós vamos perder mais um conselheiro da representação estudantil. Daqui para dezembro a gente tem que ter essas representações recompostas, né? E aproveitar essa ocasião também para dar posse à conselheira Viviana Manajás. É um ganho muito grande para esse conselho, Viviana. Seja bem-vinda. Ela vem representando o Moab. Nós não temos aqui a justificativa do conselheiro Franklin, nem do conselheiro, seu suplente Gustavo Maurício Esteves de Azevedo, de forma que a gente ainda aguarda a presença de um deles. Nós temos praticamente uma pauta única, é uma pauta única. Os senhores receberam um comunicado de que nós tínhamos uma... Essa nota do esclarecimento? Essa aqui. Não, isso aqui eu passei. Eu só não vi esse nota do esclarecimento. Nós temos alguns pedidos de abertura de cursos em diversos campos do IFB. Estes cursos não estão no PDI. Nós estamos no momento de revisão do PDI. Está sendo debatido, discutido em todos os campos. Nós temos feito algumas reuniões para reavaliar o que nós estamos fazendo e em que estágio nós estamos. E uma das dificuldades que a gente está encontrando é essa, de não ter previsão no PDI da criação destes cursos que aqui estão solicitados. E em algumas outras situações a gente tem alguns campos que desejam modificar a oferta ou suspender a oferta de cursos. E nós também temos que trazer esse assunto ao Conselho, porque é uma pauta exclusiva do Conselho. Para além do pedido, para além de não ter no PDI, também
nos motiva um pouco trazer para cá. Claro, todos os campos fizeram uma previsão de oferta, avaliando o seu corpo docente, avaliando as suas condições, e nós temos algumas dificuldades aqui para cumprir. Nós temos metas para cumprir, temos algumas barreiras legais, de quantidade de estudantes em algumas modalidades, como o curso técnico, que deve ter 50% das vagas, os cursos de licenciatura, de formação de professores, que devem ter 20% das vagas, e a gente tem essa proposta que aqui está destes campi. Em alguns casos é mero ajuste, como, por exemplo, a segurança do trabalho. No campus Ceilândia é praticamente um ajuste. O curso já é oferecido na modalidade ETEC e o pessoal quer trazer para dentro, né? Então, praticamente não muda, a não ser plano de curso. Mas em outros casos a gente tem grandes mudanças, como por exemplo da estrutural, que tem um ProEJ de manutenção automotiva, tem Samambaia, que está criando o integrado em imóveis, design de imóveis. Não, já funciona. Já está no primeiro ano. É um problema, né? Porque está aqui como ainda para autorizar o curso. Mas o curso funciona já desde o começo do ano. E alguém aprovou. E alguém aprovou esse curso. Não é superior? Não. É técnico integrado. Técnico integrado. Tem também um curso superior de design de produtos. Esse aí ainda não É um curso superior de tecnologia, um curso de design de produtos. É uma outra proposta. Então eu gostaria de... E tem um integrado em design de móveis. É isso. Isso, são dois cursos. Um integrado, que é o curso De técnico, graduação. e integrado em design de móveis, e tem um outro que é em design de produtos. Isso. E assim a gente vai saindo da área industrial e entrando na área de serviços, o que dificulta um pouquinho o nosso trabalho. Mas eu gostaria de consultar o conselho sobre essas ofertas, gostaria de ouvi-los e saber se eu posso seguir adiante ou não. Posso falar? Luciane, é porque quando encaminharam para a gente essa lista de cursos, eles colocaram assim, considerando as justificativas apresentadas pelos campi para a abertura dos cursos. Essas justificativas não chegaram para a gente. Então, assim, os campi motivaram, é claro que o PDI é um planejamento, o campus, à medida que os anos vão passando, vão vendo o seu potencial e vão vendo outros cursos que podem ser ofertados. Só que a justificativa não chegou para a gente. E aí, seguindo a mesma estrutura que a gente tem no PDI hoje, a gente, quando teve o planejamento dos cursos no PDI, tinha quantas turmas o campus pretendia ofertar por ano, quantas vagas pretendia ofertar, qual é o turno de oferta, em que ano era a previsão de início daqueles cursos. Aqui não veio. Para além disso, esse curso de matemática à distância, eu queria saber se nós já temos maturidade suficiente para ofertar esse curso superior à distância, uma vez que o credenciamento, o reconhecimento do curso superior à distância não é igual ao curso presencial. A gente sabe que é um pouquinho diferente, né? A visita dos avaliadores acontece antes da oferta do curso. A gente não tem regulamento que trate de curso EAD nem a nível técnico, quanto mais superior. Pela resolução dos cursos superiores, os cursos superiores podem ser presencial ou à distância, sendo que o à distância vai ter regulamento próprio. E a gente não tem isso. Então, assim, me preocupa um pouco a questão desse curso superior à distância. A estrutura que nós temos hoje não tem nenhum relatório de impacto para a gente ver como é que vai ser essa oferta dentro do campus. E uma última observação que eu tenho é em relação ao curso subsequente em saúde e segurança do trabalho. Pelo catálogo nacional dos cursos técnicos, é técnico em segurança do trabalho, não tem saúde. O eixo é saúde e segurança. Não, é ambiente e segurança. Ambiente e saúde é um eixo, segurança é outro eixo. Eles dividiram. Conselheiro docente? Só fazendo um adendo com relação ao EAD e matemática, né? Na realidade, é uma computação pedagógica que vai ser ofertada à distância pelo Campus Ceilândia. E vai seguir os moldes do know-how que a gente está utilizando com os déficits do trabalho. Então, já tem todo o suporte da frente com relação à elaboração do plano de curso.
já foi enviado para o campus diversas vezes e agora está fazendo mais uma correções de acordo com a orientação da PREMA. Inclusive todo o plano está sendo adaptado de acordo com essas orientações para seguir todas as normas do EAD, né, dando todo esse suporte, inclusive para a vista técnica dos trabalhadores. É uma computação pedagógica, né, justamente para atender a demanda da formação, né, professores. É complementação ou é... É uma complementação pedagógica. Só complementação, então não é a licenciatura. Não é uma complementação pedagógica que, quando ele termina, ele recebe o título de licenciatura plena em matemática. Ok? Então veio o relatório disso pra gente, volta lá na resolução, e também não foi apresentada a justificativa, né? Conselheiro Pedro. Eu não sei, assim, porque me pareceu um pouco confusa o que a gente tem que decidir. Porque se for pela aprovação, na verdade a aprovação dos cursos tem sido, a gente delegou essa atribuição ao CEP, né? Pelo novo regimento nosso, o CEP daria o parecer e teria que subir para o conselho. Tá, então, de todo modo, cabe ao CEP fazer a análise, o parecer, a análise tanto da justificativa, os impactos, PPC, toda a documentação que cabe aos cursos que estão sendo apresentados. O que me parece, bom, há uma discussão se o CEP vai continuar fazendo isso, se novos cursos devem ser aprovados pelo Conselho Superior e o PPC pelo CEP, mas hoje ainda o regimento estabelece que é o CEP que cabe fazer essa análise, né, e dar um parecer favorável ou desfavorável aos cursos que estão sendo propostos pelos CAMP. Então, o que me parece que é nossa pauta aqui não é avaliar se há viabilidade ou não, porque a gente não tem documento nenhum aqui para fazer qualquer tipo de estudo de análise desse impacto. É se o Conselho Superior abre a possibilidade de cursos que não estão no PDI serem abertos ou não, para análise posterior do CEP. É o que me parece que está a única coisa que, frente a esse documento que a gente tem, é a única coisa que parece que cabe a gente. Porque se fosse uma análise, teria que passar pela Câmara de Educação, ter uma relatoria de cada curso, não em pacote, né, como esse, e, enfim, todo o trâmite referente ao relato, parecer favorável, desfavorável, votação de curso por curso. O que me parece então, só voltando, se for o caso do Consup, no nosso caso, só abrir a possibilidade, olha, os cursos que não estão no PDI podem ser ofertados e ser acrescentado a partir da revisão do PDI, nesse sentido eu me coloco, eu acho que cabe a gente a se colocar favorável, até porque a gente não pode ficar amarrado, preso a um PDI que foi construído há um tempo atrás e que o contexto, os campi já viram, por exemplo, uma das propostas de São Sebastião é de imagem pessoal. Hoje a gente trouxe a proposta, depois inclusive retirou a proposta do CEP porque a gente viu que era inviável dentro do campus que estava seguindo por outros eixos em relação à quantidade de professores, laboratórios, etc. O próprio campus São Sebastião já reviu isso, abriu a possibilidade de marketing, como está de apresentar o marketing, o ProEja em marketing. E depois chegamos à conclusão que o ideal é fazer em secretariado, ou seja, a construção ainda está sendo, ou seja, a gente nem trouxe essa possibilidade de fato no caso do campus São Sebastião, para o CEP. Então, me parece que não se trata de verificar ou não a viabilidade, porque a gente não tem condição nenhuma de fazer isso nessa reunião, mas de abrir ou não a possibilidade de novos cursos, e isso não significa a aprovação desses cursos, seja a matemática, seja o ProEja, seja o curso de pedagogia que São Sebastião está se colocando para ofertar. Eu acho que não é a aprovação ou não desse curso, mas a possibilidade do CEP avaliar e emitir um parecer favorável ou desfavorável
e, enfim, encaminhar para o Consup individualmente para ser avaliado, aprovado, para poder homologado pela gente. O que está pedindo aqui seria a homologação já. Precisamos separar um pouquinho as coisas. De fato, a gente está consultando aqui se esses cursos devem ou não ser abertos. A competência é exclusiva do Conselho Superior e o Conselho pode delegá-la como tem feito no caso geral. Entretanto, já desde o ano passado, nas últimas reuniões, a gente tem recebido no Conselho Superior diversos alertas de que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, tem aprovado cursos contrários às diretrizes da escola, contrários às diretrizes do Conselho Superior, e a gente está trazendo aqui, olha, isso não está no PDI, não está previsto. Né? Como o conselheiro colocou, um dia o campus quer A, outro dia quer B, outro dia quer C, o campus está em fase de efervescência, vamos dizer assim. E por isso a gente está buscando aqui no Conselho Superior uma visão um pouco ampliada do processo e como a gente deve proceder. Nós temos a inscrição do conselheiro Fernando e... Henrique, desculpa, Henrique, eu me esqueci. Por favor, Fernando. A minha fala vai um pouquinho diferente dos colegas, porque assim, eu não vejo que aqui a gente deva defender um curso ou outro porque a gente pertence a um campus ou outro. Acho que não é essa a intenção de julgar se o campus de Ceilândia deve ser aprovado, se o campus de Sebastião deve ser aprovado, se o campus de Samambaia deve ser aprovado. Eu acho que não é essa a questão. A questão aqui me parece de ter uma avaliação política sobre o nosso papel em relação aos cursos que nós ofertamos. Por exemplo, se me permitir um contexto, assim, eu não estou querendo tomar partido, mas quando os institutos foram criados, né, nós tínhamos muita clareza do investimento que nós tínhamos que ter em áreas que o Brasil naquele momento estava em necessidade. E ficava muito claro que o investimento de licenciaturas era dirigido principalmente para matemática, física, química, biologia e formação profissional. Né? E alguns campos do nosso instituto têm ido nessa direção, isso é muito importante. Nós também temos uma chuva de cursos que não estavam lá na lei, que nós podemos ter, é o caso das nossas licenciaturas, né? E mais algumas propostas que estão vindo. Aí, o que eu acho que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar o seguinte: nós estamos indo na linha tecnológica de inovação ou não? Né? Aonde é que a gente equilibra esse espírito? A questão do PDI, né? A questão do PDI eu acho sim relevante e não acho que seja tão antigo. O PDI está no seu 2º ano de vigência, né? E está em fase de revisão. A gente não está indo para um novo PDI. O novo PDI tem vigência por 4 anos. A gente está chegando na metade do caminho. Então, eu discordo um pouco, Pedro, quando a gente fala assim, a gente está se amarrando ao PDI, mas ele teve a participação popular, ele foi uma discussão muito ampla, ele é o documento pelo qual a gente se baseia. Então, eu entendo, não estou falando que a gente tem que estar engessado, mas a gente também não pode desengessar tudo de uma vez, né? A gente tira o gesso, bota lá agora um apoio no tornozelo, enfim. Eu só acho que talvez a gente tenha pecado um pouco na orientação do Instituto. Não necessariamente estou falando de um campus e outro. Por isso que eu acho que não vale nessa discussão aqui a gente defender propostas de curso, mas pensar o que nós queremos para o futuro. E aí, me preocupa uma informação que nos chegou, por exemplo, né, que a Secretaria de Educação, através do seu conselho, tem aí aprovado uma escola de magistério superior e mais 3 escolas de licenciatura em pedagogia. Quer dizer, a gente já tem uma quantidade enorme de escolas, tanto na UNB, quanto mais essas 4 que vêm na Secretaria de Educação, mais todas as particulares, e a gente olha para o nosso oferta e fala assim, peraí, a gente vai ocupar os espaços que ainda não, né, que precisam de ocupação, a gente vai fazer, ou se a gente vai fazer a mesma coisa, qual é a nossa inovação? A gente vai melhorar essa oferta, a gente vai trazer novas tecnologias para dentro da sala de aula, com sua aprendizagem, exatamente qual é o caminho que a gente está buscando. Então, eu acho que uma avaliação criteriosa do impacto que essas novas ofertas trazem para o Instituto da Sociedade, para o Instituto Federal, é uma outra coisa que a gente tem que pensar. Né? A quem a gente está respondendo com esses cursos? Né? Qual é o estudo que nós temos de fato feito? A gente discute o papel das audiências públicas como ineficientes na escolha há muito tempo. Né? Eu estou nessa lida há 10 anos e há 10 anos que a gente desce o pau nas audiências públicas
e a gente fala que precisa de audiência pública para saber o que o mundo do trabalho quer, o que a sociedade precisa e para que lado que a gente deve focar. Ou a gente vai pelo lado que a gente gosta. Ah, eu gosto de fazer isso, então vou abrir um curso aqui que eu gosto disso. Ou a gente vai fazer uma análise mais criteriosa. E, finalmente, da forma como veio essa quantidade de coisa aqui, é interessante, porque alguns realmente fogem do PDI. Nós temos aí em torno de 50% das ofertas que estão fugindo do PDI. É isso? A gente pode, não vejo nenhum problema, mas acho o que eu entendo da preocupação é que isso está vindo e está indo. A gente não está avaliando se é por aí mesmo. Né? Entendi. Bom, a minha fala ela vai em consonância com o que os conselheiros disseram. Que a preocupação maior que eu tenho como representante dos estudantes é saber, por exemplo, o tipo de clientela que está sendo visada, quais as condições que essa clientela tem de ter acesso, de frequentar, de permanecer no curso, e principalmente qual o impacto que ele tem agora com essa nova realidade financeira que está nos surgindo. Então, quer dizer, vai ter um curso técnico em design de imóveis. Vão precisar de equipamentos específicos, vão precisar de maquinários. Quanto vai custar esse maquinário? Quanto será necessário? Manutenção deles custa quanto? Precisa de um técnico especialista? Quer dizer, para muitos deles falta um relatório de impacto que mostre a curto e longo prazo como isso vai afetar a instituição, principalmente agora que a gente tem a ameaça aí de um PEC que vai reduzir muito o nosso orçamento. Então, o primeiro seria esse. Como? Porque o receio, então, principalmente por parte dos estudantes, é ter uma oferta de curso que em pouco tempo ela deverá ser extinta, ou falta de estudante, quer dizer, as pessoas têm um interesse, mas não têm condições de permanecer no estudo. Dependendo de onde ele for ofertado, do que for ofertado, vai exigir uma demanda de auxílio, e esse auxílio vai haver. Então, quer dizer, esse tipo de impacto, esse tipo de estudo é necessário para que a gente possa dizer hoje se é viável ou não para a instituição adotar esse curso. Seria ótimo se pudéssemos, mas infelizmente a gente está numa condição agora que a gente precisa escolher quem vai ser abatido ou não. E a realidade é essa. O que vai prevalecer então? Aquilo que já existe, vamos trocar, vamos melhorar o quê? Então, nesse momento, a preocupação maior do corpo discente é justamente essa. Muitos estão receosos de não conseguir continuar o curso. Quer dizer, pergunta que se faz à instituição: será que a partir do ano que vem teremos o mesmo volume de estudantes frequentando? Se a gente tem uma ameaça de cair o número de estudantes, será que isso não vai impactar diretamente a existência de determinado curso, seja ele de graduação, técnico, o ensino médio integrado? Então, assim, decidir isso agora ainda é muito prematuro e a gente precisa de muitas informações para definir algo que vai afetar diretamente a instituição, em seus vários núcleos, em seus vários pontos. E, particularmente, eu acho muito necessário esse tipo de informação para estar decidindo isso agora. Afinal de contas, não se trata apenas da instituição em si, mas das vidas que essa instituição vai atender. E dar uma esperança vã para alguém é de uma crueldade ímpar. Obrigado. Conselheiro Luiz Mar. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Eu tive, nessa semana que passou, lá no campus estrutural, a convite da professora Maria Cristina, até porque eles estão estudando, peço perdão a ela, mas faz interessante contextualizar. Eles estão trabalhando na possibilidade de implantar lá o curso de técnica em refrigeração. Eu achei fantástico. O mercado existe demanda, existe. E aí, mais ou menos, eu tomei conhecimento de como é feito esse estudo para depois ser trazido aqui para nós avaliarmos. Então, assim, eu consulto ao reitor se existe orçamento para esses cursos propostos e eu entendo que eles foram analisados, passaram pelas diversas etapas de estudo, tanto do Conselho de... É o CEP, tem antes do CEP o Conselho de Avaliação, de CPA. Então, se foi analisado pela unidade, existe demanda, existe justificativa para que ele esteja aqui sendo analisado por nós. Assim, só uma preocupação que eu tenho é a questão orçamentária, se existe orçamento para que esses cursos sejam implantados e
dado perenidade a eles. Eu sou favorável. Dolorosamente, nós temos algumas situações em que a gente não terminou de implantar a infraestrutura necessária para sustentar o custo que já tem. Eu diria para você que esse é o caso, por exemplo, da estrutural. Certo. O custo de manutenção automotiva ainda não tem seus laboratórios completos. Eu diria que eles têm lá em torno de 40%, 50% dos laboratórios. E o quadro que se avizinha tem indicado que a gente não vai ter recurso para investimento nos próximos anos. Então, eu diria que é um pouco temerário a gente investir em um novo, estou falando desse caso específico, tá? Quando ainda não tem o que já está lá consolidado. A minha preocupação é realmente o financeiro. Eu acho que isso é bem colocada a sua preocupação, acho que é pertinente, e a gente vai ter que preocupar com isso daqui para frente, até porque cada um desses cursos tem um peso diferente no orçamento, tanto do ponto de vista de quanto custa sustentar, quanto do ponto de vista de quanto a gente recebe de recursos para que o curso funcione. Os cursos que têm maior demanda por insumos, como cozinha, por exemplo, têm uma pontuação maior no orçamento do que os cursos que não têm demanda por insumos. Tá? Só usando isso como exemplo. Conselheiro Rômulo. Boa tarde a todos. É totalmente válido quando a gente coloca a necessidade de saber a realidade do campus, a disponibilidade de espaços e tudo isso num momento de decisão como esse. Só que, como já foi colocado aqui, essa decisão ela é tomada dentro do campus no momento de submeter essa proposta. Então, tudo isso que foi colocado aqui, o campus tem capacidade de atender, o campus tem seus laboratórios, tem carga horária docente, isso tem um relatório de impacto que é submetido no momento que a gente vai passar o plano de curso para as devidas instâncias aprovarem. Então, é só para reforçar mesmo que toda essa análise é feita nos colegiados dos cursos, junto da direção do campus, e também pensar que campus, por exemplo, como Gama, Samambaia, que já tem um quadro praticamente completo de docentes, então nós já temos o eixo de atuação muito bem definido no campus. Então a gente não consegue, nem que queira, fugir da realidade que tem naquela força de trabalho. Então eu vejo que os cursos que estão sendo colocados aqui, por esses campi mais antigos, estão de acordo com a realidade do campus, estão de acordo com a força de trabalho que ali está sendo desenvolvida. E por uma necessidade de ajuste que são colocados novos cursos, seja por uma análise de demanda, seja por uma análise de readequação da necessidade do campus. Só para reforçar essa questão aí, que a gestão ela já trabalha nisso dentro do campus no momento de submeter o plano de curso. Eu acho que a gente vai ter resposta para esses anseios maiores que estão surgindo aqui, realmente na construção do plano que sai num processo com todos esses relatórios de impacto, qual vai ser a oferta, qual é a perspectiva de quem vai ser atendido e o que a gente tem de retorno para a comunidade. Tudo isso já consta desse processo de abertura do plano de curso. Conselheiro Ronaldo. Eu acho que essa discussão ela tá vindo porque a gente não tem um documento para analisar que seja sustentável. Né? A gente começa a falar uma coisa, outro fala outra, e assim, a gente sabe que esses relatórios são feitos em cada campus quando há necessidade. Você escuta a comunidade, você faz reunião de pais, você escuta o que a comunidade quer, então você faz isso para planejar o curso. Então, o que faltou foi esse documento que está disponível, embasado, para que a gente possa olhar. O eixo do campus é esse, como é que eles estão de profissionais? Esse campus já é estruturado, esse não. Os campos novos, com essa demanda que a gente tem de contratação agora, que liberaram um pouco mais de vagas. Então, alguns cursos mais novos estão nessa expectativa de aumentar um pouco um eixo, determinado eixo, para poder contratar mais pessoas e fortalecer o campus como um todo. Então, é uma tentativa de tentar fortalecer, principalmente os campos mais novos. Agora, da forma que o documento chegou, assim, sinceramente, eu não consigo tomar uma decisão com base nisso, porque eu vou apenas aprovar por aprovar, sem saber o impacto que isso causa. Obrigado, conselheiro. Conselheira Jacira. Boa tarde, todos e a todas, desculpa aí o atraso. E aí, as falas que eu peguei, né, não dá para poder me pronunciar, no sentido de que Heitor e a todos nós. É a segunda reunião, né, que a gente
PSF, eu acho que tem que mudar a dinâmica aqui do conselho. Porque se todas os pleitos que vierem para uma aprovação, e se ele se sentir que não estamos satisfatoriamente com as informações para tomar uma decisão, eu acredito que tem que mudar a dinâmica. Quando que vai se ter essa documentação para não chegar aqui, aí está o tempo, estou dizendo a segunda reunião, tá bom? Desse ponto de pauta, tá? De que, não, mas eu mandei antes por e-mail, mas não foi por e-mail, né? Que momento é assim que tem que ser? A gente vai tomar anteriormente, a decisão mensal que a gente tem aqui, uma vez por mês, não é isso? Para poder se colocar, aprovar e se sentir seguro, né? Seguros e seguras dessa decisão do Conselho Superior pela sua competência. Para chegar aqui, como o professor falou aqui, já passaram por outras. Então, o que cabe a gente fazer aqui? É conhecer, acreditar, não, aprovar os pareceres já foram das unidades específicas, como o senhor falou muito bem, para quando apresenta, porque você já ouviu as partes. Então, nós, conselheiros aqui nessa instância, temos que acatar esse ouvir. É isso? E como é que, em cima de que você vai aprovar ou desaprovar? Uma proposta que chega aqui. E aí, por isso eu gostaria de estar colocando. E a segunda questão, que eu estou aqui nesse assento, representando o movimento negro em Brasília, com muita honra, e a gente tem que estar trazendo o que a gente pensa e defende dessa educação democrática, né, e nessa educação inclusiva. A minha pergunta: os cursos que estão oferecidos aqui nessa instituição, tem dentro do seu plano de planejamento pedagógico e tudo pensado de que há uma transversalidade na questão racial, de gênero, e para a gente ter sentido, nós temos um assento aqui, né? Para o olhar nosso, enquanto sociedade civil, que defende que essa educação nos olhos na nossa especificidade. Então, eu trago também aqui, reiterando, se eu não lembro se eu falei da primeira vez, mas que a gente também traz essa preocupação e esse pleito de que os cursos tenham uma cadeira, que não seja também, eu penso muito no Coelhinho, não seja uma proposta que acabe amanhã, mas que tenha uma política permanente de que nos cursos oferecidos pelo esse instituto tenha essa transversalidade da questão racial e a questão de gênero e outras questões para ter sentido a nossa participação. Mas, Jacira, o movimento negro só fala e só vai se pronunciar dentro dessa causa temática? Não. Eu vou me pronunciar, né? Nós temos condições de contribuir no geral, nesse geral, gostaria, a gente está trazendo esse pleito, que seja contemplado. Tá? Porque não basta uma instituição fazer uma programação na data específica, como é o 20 de novembro, vamos dizer, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Aí eu vou tratar e vou debater a questão dessa exclusão histórica da população negra nesse assento escolar, né, nesse nível de coisa. Então, e aí esse instituto, ele te dá essa pluralidade. Desde que a gente entra aqui, a gente vê, né, pela sua formação, porque tem curso técnico, tem curso superior. Então esse acesso a essa população negra que precisa esse instituto oferecer de uma forma, né, dentro das suas preocupações financeiras, da sua preocupação pedagógica, né, trazer professores também que atendam isso. Ah, mas é porque é negro e tem que estar em todos os lugares? Sim, mas que tenha, que mantenha, que responda e reúna as condições. Por exemplo, aqui nessa sala, nós temos um professor negro. Aí tem um estudante que representa os estudantes, uma pessoa negra. Quer dizer, não pode ser, se você está trazendo uma particularidade, da qual ela não é mais específica, ela tem que estar com a preocupação de uma instituição tratada, pensada e implementada.
implementada na sua realidade, quando pensa uma educação democrática, inclusiva e plural. Obrigado. Conselheira Garcia, só para tirar dúvida, você recebe um e-mail com um link para acesso aos processos? Pode ser que o seu e-mail esteja com problema. Por gentileza, após a reunião, eu vejo com a secretaria para conferir. Tá? Eu estou percebendo que há uma preocupação grande com fundamentação. Eu acho interessante que a gente tenha fundamentação, mas há aqui algumas informações no documento que vocês receberam que já nos dão algumas pistas de como a gente pode se posicionar. Eu chamo, por exemplo, a atenção aqui na tabelinha onde está cursos de graduação, 1, 2, 3, na terceiro campus, campus Gama. Isso, está lá no solicitação de abrir um bacharelado em administração. Será que é a missão dessa instituição ofertar curso de bacharelado? Será que é isso, para isso que esse instituto foi criado? Ou será que aqui existe o corporativismo docente? Ou talvez um anseio da comunidade? Não, eu quero um curso de administração, Será que a gente tem se debruçado sobre isso aqui, antes da gente chegar nas questões técnicas todas que os senhores estão colocando, que eu acho fundamentais, e aí eu faço aqui o meia-culpa, mas há algumas questões que têm primazia sobre as questões técnicas que estão sendo colocadas. E me parece claro que os institutos federais não foram criados para ofertar bacharelado, e a gente já tendo aqui do lado a Universidade Federal de Brasília, que o faz com uma oferta pública, de qualidade. Portanto, nos caberia uma outra oferta, uma oferta que não vá de encontro a essa que já existe, mas que possa complementar essa que já existe. Por outro lado, nós já temos também alguns estudos, e aqui eu tive numa banca de mestrado alguns dias atrás, que exatamente avaliava isso. Qual foi o impacto da transformação? Fechou-se um curso superior de tecnologia na área de gestão para se abrir um bacharelado de administração. E o que aconteceu? Nada. Voltou-se a mesmice, porque o que o pessoal das empresas se queixou é que eles tinham um profissional que era muito capacitado, que saía da graduação e era capaz de resolver os problemas da empresa. E eles voltaram a ter aquele outro profissional que sabia tudo, mas não fazia nada. Então, assim, é este o papel do Instituto Federal de Brasília? Então, talvez seja essa a pergunta que nós precisamos nos fazer aqui. Quando a gente coloca das ofertas aqui no item 4, quais são as ofertas que esse instituto deve fazer? Como ela está, e aí eu peço desculpa por não ter dado as informações completas, mas como ela está em relação a essa demanda que aqui se apresenta na legislação que criou o Instituto Federal de Brasília e todos os institutos federais. Esta era a nossa intenção. Eu peço desculpas se a gente não colocou toda a documentação adequada para que o Conselho pudesse tomar sua posição. A gente realmente estava focado nessa questão do PDI, e não está no PDI, nós vamos abrir mais alguma coisa que não está previsto no PDI, mas o PDI foi muito bem discutido, muito bem trabalhado em cada um dos campi, através de um conjunto de reuniões que foram feitas, que estão sendo refeitas agora para avaliação. Quer dizer, é o momento agora da gente avaliar. Sim, mas eu vou avaliar alguma coisa com luz de quê? Será que essa avaliação que o professor Pedro dizia, não, a gente tinha uma oferta prevista, a gente mudou, a gente voltou, quer fazer essa, agora nós queremos fazer essa outra. Se a gente vai fazer uma mudança no PDI para cada momento que a gente tem de dúvida, então a gente acaba vivendo ao sabor do momento e não de um planejamento. Esta é a preocupação que nós trazemos aqui para o Conselho. Então, não se trata de simplesmente aprovar, não, vamos aprovar porque o reitor está trazendo, e ao contrário também, vamos reprovar porque isso aqui não tem nada a ver. Se trata assim de a gente ponderar um pouquinho a possibilidade que a gente tem de rever as ofertas. Como eu disse, nós não estamos nem apresentando aqui os pedidos de suspensão de oferta que a gente tem de alguns campos. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento para que o Conselho se sinta à vontade para se pronunciar. Nós cumprimos hoje o PDI? Nós temos
uma boa parte das metas que estão sendo cumpridas, nós temos algumas metas que não estão sendo cumpridas, e nós temos algumas metas que nós nem sequer conseguimos começar. Essa foi a avaliação que nós tivemos na última reunião, que foi semana retrasada, 2 semanas atrás. Nós tivemos uma reunião com representantes de todos os campi, onde a gente estava avaliando o que aconteceu com cada uma das metas, em cada um dos campi e na reitoria. Então, eu acho que previamente à oferta de qualquer curso, o Conselho deveria ter conhecimento do desempenho hoje do Instituto em relação ao PDI. Mas a apresentação foi, o convite da apresentação do dia do balanço foi passado a todos os conselheiros, né? Eu estive lá, assisti a apresentação dos campi, vi que algumas dificuldades são muito semelhantes em todos os locais, a questão orçamentária tem pesado bastante, e é claro que você oferta um curso achando que vai ter determinada clientela e de repente não é aquilo que estava planejado, né? Então teria que ver onde que está a falha na hora que eu planejo uma oferta de curso. Tem mercado? Então assim, os campi expuseram quais são as suas dificuldades e hoje a gente já tem cursos funcionando que não estão previstos no PDI. Desculpa. Não, era para comentar sobre qual é a situação hoje nossa em frente ao PDI. Você aperta E outra vez, nós temos uma dúzia de cursos, esperar. né? Aí você espera e pronto. Aí depois. Aí você. E alguns são bastante adequados e estão dentro da vocação de cada um dos campos. Outros eu não vejo. Ah, mas aí quando eu Então, parando a gravação já ajuda. E isso vem para nós como um pacote. Aí depois você manda. Eu acho que a gente teria que avaliar isso curso a curso. Tá bom? Você tem já? Aprovar ou reprovar um pacote. Tem uma pera. Ah, não tem não. Só uma colocação em cima disso, assim, nós temos um histórico que considerar, porque nós temos um histórico de cursos que desalinham e que já estão funcionando. E estão funcionando porque esse conselho aprovou. E aprovou porque foi mostrado no plano de curso, que trazia carga horária, o impacto disso no campus e tudo mais. Então, assim, nós temos um histórico de aprovação do conselho e a gente está discutindo aqui se de repente a gente vacilou, né, em não considerar, né, a visão holística do Instituto ao aprovar determinados cursos. E há cursos que estão sendo solicitados para aprovação que vem nessa linha. Tá? Uma linha que a gente já adota há algum tempo. Não estou falando que não devamos ir nessa linha ou não, mas que a gente tem que ter clareza do que faz a gente aprovar ou não um curso. Os cursos são avaliados pelo CEP, por delegação desse conselho. Então, assim, eu não estou muito preocupado com isso, porque eu imagino que esses planos de curso estão indo lá para o CEP e vão ter sua carga horária avaliada, vai ter se tem no campus estrutura, se não tem, isso ainda vai ser avaliado, não é isso? E aí a gente homologaria ou não a aprovação desses cursos lá no CEP. É isso que eu estou entendendo aqui. Então, por isso que eu volto para a minha fala anterior, que a gente está discutindo não é se determinado curso deve ou não ser aprovado, é o conjunto da obra, a gente está indo no caminho certo ou não. E aí, quando a gente... É quase como se a gente pudesse pegar esses cursos aqui e separar em 2 cestos. Um cesto mais tecnológico, o outro menos tecnológico. Não sei se é por aí a discussão, é só para comentar um pouco mais. Posso falar? Nós temos a inscrição do Pedro, do Algami e do Patrício. Então, eu volto a repetir, eu acho que a gente não tem base suficiente com só esse documento para aprovar ou reprovar qualquer coisa. Eu acho que a gente teria, porque não é só a questão de só o estudo do impacto, até para poder avaliar se está dentro da missão ou não, eu volto a repetir, porque é impossível determinados campos oferecer, por exemplo, alguns cursos que são da área tecnológica, ou física, química, biologia e matemática. O Campus São Sebastião não tem como, mesmo que queira, porque não o curso de licenciatura que foi aprovado foi
o de letras inicialmente, a gente tem um conjunto de professores de letras, foi feito um estudo de impacto sobre carga horária, a gente teria como ofertar, dobrar o curso de letras, né? Oferecer 2 turmas por semestre, ou fazer algum outro curso. Se a gente for fazer o curso de pedagogia, a gente tem que contratar, de física, a gente teria que contratar 20 professores novos para dar o curso de física. Mas física está na missão do Instituto. Mas dobrar o curso de letras significa a contratação de 7 professores. Ofertar o curso de pedagogia significa pedagogia voltado para a formação de professores de séries iniciais. Significa a contratação de 3 professores. E aí há todo um estudo também de impacto sobre sobre a questão de laboratórios, sobre a questão de demanda, sobre a questão de oferta do curso em Brasília. Única coisa que isso tem no estudo, na documentação que foi apresentada pelo campus, e acredito que em relação a todos os campi, em todas as ofertas que foram colocadas. Só que se a gente não puder ter acesso a isso, como a gente não tem acesso a isso, a gente não tem como analisar. A gente vai dar um tiro completamente no escuro, reprovando ou aprovando, fazendo uma coisa muito genérica. Então, assim, nesse sentido, e aí vem outra questão, até que ponto a gente não está indo contra o regimento que diz que esse tipo de aprovação passa pelo parecer do CEP, que a gente não teve acesso. E a gente vai aprovar aqui sem essa documentação. Então, eu acho que é temerário a gente fazer qualquer tipo de aprovação em relação aos cursos que foram apresentados, independente, porque não é uma visão holística, não é simplesmente, olha, se são cursos voltados para a área tecnológica, cabe ao Instituto, se for cursos de bacharelado, de licenciatura na área de humanidades, não cabe ao Instituto. Pô, isso é uma discussão pobre e que a gente vai... Não, eu sei, não estou nem colocando isso não, só estou falando que às vezes se a gente reduzir demais o teu argumento, não foi exatamente o teu argumento, mas se a gente reduzir, a gente acaba caindo nessa dicotomia que é pobre e não atende a expectativa de que o Conselho Superior tem que ter essa visão. Evidentemente, eu acho que cabe a gente analisar se esses cursos são pertinentes à missão do Instituto, se não são, e para analisar isso, cabe a gente verificar qual é a proposta do curso. Porque simplesmente falar que, por exemplo, o bacharelado em administração do Gama não está na missão do curso, do Instituto, vamos ver qual é a lista de ofertas que se dentro das metas programadas, o campus do Gama está prevendo atender os 50% de curso técnico, os 20% de licenciatura. Se ele está atendendo, ele tem 30% que ele pode fazer outras coisas, não é o que bem entender, mas outras coisas. Então, acho que cabe, na nossa análise global, cabe verificar isso. E a gente não tem esse acesso. Então, não vejo possibilidade de a gente fazer qualquer análise aqui, nesse momento. Só para esclarecer a comunidade, tá? O CEP analisa os planos de curso por delegação deste conselho que estão aprovados no PDI. A gente não pode tirar da cartola, por isso é cartucho. Só que nós trouxemos essa extraordinária que podia ter aguardado porque se o conselho entende que a gente deva seguir com essas ofertas, então a gente tem que se preparar para que no próximo edital de entrada esses cursos estejam previstos. Do contrário, a gente pode... nós não estamos mais na fase do desespero que a gente viveu algum tempo atrás, que a gente precisava criar os cursos para sobreviver. A gente já está numa fase um pouquinho diferente, eu preciso mais cautela, para a gente até não cometer os erros que nós cometemos lá no início, a gente criou cursos que não se sustentaram, que não tinham demanda nenhuma, muito interessantes, mas que não conseguiam atender a demanda da comunidade, partindo do sonho de alguém. A gente sempre vive isso, infelizmente, mas alguém tem um sonho bonito, um sonho maravilhoso, mas esse sonho não se sustenta e a gente vem fechando a oferta. Acho que é preciso que a gente pondere. Tá? Então, a palavra para o conselheiro Algami. Boa tarde a todos e todas. Eu queria ponderar em relação à seguinte questão. Primeiro, se é verdade que a gente tem toda uma flexibilização e o planejamento, ele precisa dessa dimensão também de flexibilização, entre as metas, tudo esteja muito bem estabelecido.
por outro lado, a missão deve ser algo que oriente sempre a nossa ação, por mais que, e a missão ela indica também essas múltiplas possibilidades. Ela não pode ser perdida de vista, essa é a minha percepção, em nenhum momento. Um outro aspecto que eu penso que a gente precisa considerar é que a proposta, ela se dá num determinado momento histórico, numa determinada conjuntura. E a conjuntura que nós vivemos é uma conjuntura extremamente adversa para a educação superior, independente de onde ela esteja se materializando. O que nós estamos observando hoje, aí eu falo como professora também, é que as vagas, elas estão praticamente impedidas de serem abertas novas demandas. Nós temos essa realidade. Então, eu penso que para a gente se posicionar hoje, para a gente escolher qualquer vaga para ocupar, né, está todo mundo correndo, houve outro dia aí uma data prevista para que nós pudéssemos fazer a demanda, estou falando no campo da Universidade de Brasília, para que a gente pudesse fazer os nossos encaminhamentos com urgência para garantirmos algumas vagas, porque tudo que se apresenta para nós é que nós não conseguiremos fazer a contratação dos profissionais que nós precisamos sequer para substituir os aposentados e aposentadas que estão postos aí. É um pouco essa a realidade que está sendo anunciada para a educação superior brasileira. É um pouco isso. Eu acho que a gente tem que estar assim, bem com o pé no chão em relação a essa questão. Por um outro lado, eu vejo o seguinte, a conselheira Patrícia, ela falou do informe que foi dado em relação ao processo de avaliação e que, né, ela teve acesso e tal. Penso que o Conselho deveria ter acesso, independente se já houve uma apresentação, é importante que nós tenhamos acesso à avaliação do PDI, porque se o PDI ele tem um prazo, ele pode ser reformulado na sua caminhada, entretanto ele é o grande orientador. Se nós tivermos acesso às avaliações do PDI, nós temos como verificar a possibilidade de mais, né, de outros cursos ou não, à luz do que aqui já foi discutido. Então eu queria corroborar a tese dos colegas que defendem que a gente tenha acesso a determinadas informações, tá certo? Para que a gente possa se posicionar e que a gente não aprove o pacote como um todo, ainda que a gente não tenha nenhuma restrição de imediata a um curso ou outro, mas que a gente possa analisar, né, levando em consideração também não só a questão da missão, mas levando em consideração também a realidade do Distrito Federal. Porque nós temos uma realidade concreta, nós temos cursos oferecidos, então o IFB, ele não pode se sobrepor, porque senão a gente vai ficar com excesso em relação a alguns aspectos e uma ausência em relação a outros. Então nós temos que olhar a realidade considerando os nossos campos da universidade, considerando a universidade nova que está sendo criada, né? E assim por diante. Conselheiro Filho. Boa tarde, colegas. Eu creio que as manifestações dos conselheiros aqui são bem fundamentados. Eu acho que deveríamos, claro, disponibilizar esse documento para que todos nós possamos ter, né, elementos para dizer, mas tal curso está sendo demandado em função de quê, qual foi a análise que foi feita, em que sentido esse curso está sendo pedido, não apenas para abertura, né, porque o reitor está colocando que tem outros cursos, os próprios estão pedindo para suspender a oferta. Nós precisamos rever, inclusive, o que eu estou pensando o nosso planejamento estratégico como um todo do IFB. Um momento conjuntural, do que estamos passando, pela experiência que já adquirimos nos últimos 6 e 7 anos, que vem sendo feito, né, os campos estão se consolidando, como eu estou colocando aqui, nós estamos, claro, no desespero de abrir cursos, não é? Alguns campos estão se consolidando, creio que com aquela demanda que chegou a ter ao CEP, é uma demanda que já foi bem estudada no campus, nós sabemos, porém queremos esses elementos, os conselheiros tenham esses elementos para que possam se manifestar, olha, tal curso justificado, é possível abrir em função disso e disso. É importante que a gente leve em conta a demanda social. A missão também institucional, ele vai em conta do desenvolvimento local. Todos os cursos que a gente está abrindo devem também se pactuar nisso aí, dentro dos eixos que nós temos no Estado, obedecendo o que a legislação estabelece para nós. Nós temos que ter 50% de cursos técnicos, 20% para a formação de professores, e esses 30%, claro que não vamos decidir de qualquer forma, e dentro dos eixos de atuação desses campos. Então, eu penso que é importante que a gente tenha esses elementos.
para que todos possamos, né, nos manifestar cada demanda separadamente, bem fundamentada e bem justificada. O PDI, sim, é um documento norteador daquilo que fazemos, mas é um elemento que amarra o Conselho, amarra o Instituto. Nós estamos amarrados para não ter flexibilidade. Mas devemos pensar que tipo de flexibilidade, onde é que podemos flexibilizar. Vale a pena flexibilizar aqui? Com base em quê? Que informação temos? Que elementos nós temos para decidir se vale a pena flexibilizar esse PDI neste ponto? Então é bom que a gente pense nisso antes de nós colocarmos um posicionamento. Eu vejo, não quero falar em nome do campus, eu vejo também que o Campus Brasília, no qual faço parte, tem demanda, mas que justifica de outra forma, porque é apenas uma substituição do mesmo eixo de um curso. Não é previsto, por exemplo, redes de computadores, mas o campus entendeu que vale a pena colocar sistema para a internet, no mesmo eixo, substituindo um curso para o outro, bem fundamentado. Eu creio que outros campos também têm as mesmas razões, não tem um problema. O mais importante é que esses elementos sejam disponibilizados aos conselheiros, para que cada um possa se manifestar com base nas informações, como todos os colegas já colocaram. Nós temos aqui inscritos a conselheira Patrícia e o conselheiro Henrique. Eu gostaria de saber se mais alguém deseja falar, para que a gente possa fazer um encaminhamento. Conselheira Patrícia. É rapidinho, porque a minha fala inicial não é que eu sou contrária à homologação da oferta. A questão é que faltou realmente a apresentação dessa justificativa dos campos, porque chegou isso à Pró-Reitoria de Ensino. A Pró-Reitoria de Ensino poderia ter feito todo o processo completo e ter passado para a gente, até para a gente entender como foi que os campos chegaram até o planejamento da oferta X. E aí minha segunda pontuação não é referente aí, Juscelino, ao Campus Celândia, mas ao IFB como um todo, a questão dos cursos EAD. Eu sei que a partir de agora, com essa questão orçamentária, vai ser uma tendência dentro do IFB planejamentos de curso à distância. Só que aqui a gente está falando em curso à distância de nível superior, quando a gente não tem nenhum regulamento que fale de curso à distância técnico. Ah, a gente já toca o técnico, a regra não é a mesma. Então, assim, vai colocar aluno para dentro nesse aspecto, a gente vai homologar essa oferta de curso superior à distância. Quando os alunos chegarem e começarem a ter problemas, alguém vai ter que resolver essas situações. Questão de credenciamento do curso e por aí vai. Tá? Não sou contrária, só que eu acho que nós temos que nos antecipar aos problemas. Vai nessa tendência de curso à distância, então que a Pró-Reitoria de Ensino se antecipe aos problemas, que trabalhe em cima de documentos orientadores. Como é que tem que ser esse plano de curso? O que tem que conter? Qual são o formato desses cursos que nós estamos ofertando? E isso não vejo essa preocupação. Então tem muita coisa que a gente delibera a nível de conselho que não vai para frente. No início do ano falamos da questão do PROEJA, que seria debatido a nível de campus. Não vejo nenhum debate que trate do PROEJA. E por aí vai. Então vamos ofertar o curso? Ótimo. E depois? Só em relação a isso. Não sou contrário. Olhei o PDI, vi que o planejamento dos campos está dentro do eixo de cada campus. Quem pegou o PDI e olhou, viu isso. Está dentro do eixo, não foge aquilo que está dentro do eixo. Não sou contrário. Só esses dois pontos. As justificativas poderiam ter vindo para a gente a nível de conselho. E a questão de curso, uma modalidade do qual o IFB ainda não tem maturidade, também é preocupante. Conselheiro Henrique. Certo. Grande parte do que eu tinha para dizer também já foi contemplado, né, pela conselheira, mas só assim, pontuando alguns pensamentos. Por exemplo, dentro desse planejamento, né, foi avaliado se existe alguma outra instituição que não ofereça o mesmo curso, mas algo similar. Por exemplo, a existência de Senai, né, Senac, SESC, que oferecem cursos muitas vezes dentro da área, né, de uma área específica que atende a necessidade local e que vai extrair alunos, né, ou potenciais alunos do IFB. Às vezes, mesmo sendo pago, né, é mais compensador porque tem extensão mais curta, às vezes a própria instituição ela tem, né, um peso maior porque já oferece aquilo ali há mais tempo, o mercado tem mais aceitação. Então, quer dizer, esse tipo de impacto também é importante para a gente avaliar, né, principalmente em relação ao tipo de clientela que visa ser atendido. E o outro ponto, né, me fugiu aqui a mente, mas seria basicamente isso, né, o que mais podia falar já foi antecipado. Conselheiro Lacerda.
Eu acho assim que ser conselheiro não é muito fácil, porque entre o ideal e o possível, né, a gente nunca consegue seguir no campo do ideal, né? Porque eu acho que o ideal era que a gente tivesse feito um monte de coisa para a gente poder chegar aqui e aprovar as coisas com consciência, né? Agora, isso tem um problema por parte, muitas vezes, do IFB, tem um problema, por exemplo, por parte de nós, conselheiros também, sabe? A gente tem uma agenda pesada lá onde a gente trabalha, onde a gente faz muita coisa, sabe? Então eu acho que o ideal seria realmente que a gente pudesse fazer um planejamento, o conselho, discutir um pouco no cenário que nós estamos vivendo atual, né? Para onde aponta o rumo da educação, né? Que modelo de desenvolvimento é que hoje aponta, né, com o novo governo que está aí, sabe? E qual é a real necessidade da gente estar formando pessoas hoje? Para onde? Que, por exemplo, nós temos uma certa resistência a essa coisa de educação à distância. Estou falando nós do movimento sindical, sabe? Presencial já está difícil, imagino a distância, que pelo menos não somos radicalmente contra, mas a depender da metodologia que se use, então, que modalidade da distância, o que significa isso? Tem uma parte presencial, tem uma parte à distância, nós falamos muito na questão da alternância, né? Tempo escola, tempo comunidade, como é que é isso, sabe? Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente precisava, realmente, para melhorar a nossa atuação enquanto conselheiro, muita coisa de fato, né? Agora a gente tem a consciência do nosso limite do tempo e das nossas condições reais para realmente desempenhar um bom papel aqui de conselheiro, né? Por exemplo, você colocou o PDI, é um rumo, né? Claro, não pode ser engessado, mas é um instrumento que se tem, né? Então, que se planejou. Tudo bem, todo planejamento, por isso que o planejamento tem que ser processual e tem que ser dinâmico. Ele não é uma Bíblia que a gente não pode mudar nada, né? Claro que tem que mudar, evidentemente. A realidade é muito mais dinâmica também. Então a gente precisa ir ajustando essas questões assim. A minha questão é só a seguinte, Cassiano. Aqui está dizendo a possibilidade de homologação das ofertas de vagas propostas, né? Quer dizer, nós viemos aqui para homologar essas. Eu estou olhando no celular porque eu trouxe aqui, viu, gente? Hoje a gente fica em reunião e atende todo no celular e eu particularmente não gosto muito disso, não, mas é porque a proposta está aqui no meu celular, tá? E aí, qual é a implicação da gente não homologar isso hoje? Sabe? Essa é a pergunta que eu gostaria de... Isso tem prejuízo para os campos? Porque também eu me preocupo muito com essa questão de muitas vezes a gente burocratizar demais as coisas e causar prejuízo na comunidade, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente não precisa, assim, ficar muito preocupado com o purismo das coisas, sabe? Se der para a gente ir corrigindo no processo algumas questões, sem prejudicar a comunidade, né? Eu acho que é uma questão importante. Então, por isso que eu estou jogando a pergunta, qual é o prejuízo se a gente não homologar essas ofertas aqui para a comunidade. É coisa que a gente não pode recuperar depois, ou é coisa que, claro, se a gente pudesse estar aqui com a justificativa, como a Patrícia colocou muito bem, de cada um, isso a gente teria que ter estudado melhor, cada um de nós, e aí eu faço também a nossa meia-culpa de conselheiros, né? Porque muitas vezes a gente tem lá uma pauta e muitas vezes não precisa ir tudo daqui. Cabe eu ir lá, entrar no site, lá no campo, do Planaltina, do Goiás, sei lá onde está, e entrar lá, qual é o plano da instituição, como é que é a instituição, e a gente ir estudando mesmo isso. Isso seria o ideal. Mas eu confesso, eu não tenho o tempo suficiente para me estar fazendo isso não, sabe? Então, como eu não tenho tempo, de repente, será que dá para a gente mudar um pouco a dinâmica do conselho, que a gente possa promover alguns processos, não só de reunião do conselho, mas alguns momentos de planejamento, de debate, de concepção, e etc, né? Bom, diante das colocações que os conselheiros e conselheiras fizeram, eu gostaria de propor um encaminhamento. Vou começar onde o conselheiro Lacerda parou. Nós não estamos mais no momento, conselheiro, de sobrevivência, quer dizer, nós passamos por um momento até uns 2 anos atrás em que a gente precisava abrir os cursos a todo custo, e aí a gente acabou abrindo cursos às vezes que não era exatamente aquilo que a comunidade demandava.
nós estamos num momento que a gente pode sim ter mais cautela. A razão de ter chamado essa extraordinária, como eu disse, é porque se o Conselho entendesse que essa medida pudesse seguir agora, nós poderíamos já, para o primeiro semestre de 2017, ter essas ofertas consolidadas. Entretanto, elas não são mais uma questão de sobrevivência. A gente consegue passar mais um semestre sem essa oferta e isso nos dá condição de fazer uma reflexão um pouco mais cuidadosa. Se os conselheiros concordam, eu me proponho a construir para a reunião de outubro, isso nos dá alguma coisa da ordem de uns 20 dias, 25 dias, trazer uma síntese do que foi até agora avaliado de PDI. Eu acho que a gente ainda não tem fechado todo o trabalho, tem bastante coisa para fechar ainda, mas já dá para ter uma síntese, pelo menos daquilo que a gente cumpriu, não cumpriu ou está desempenhando dentro do prazo. Essa síntese eu tenho certeza que a gente consegue fazer nesse prazo. E em relação a estes cursos, aí nós teríamos tempo suficiente para digitalizar todos os processos e apresentar ao Conselho um a um desses processos. Todos eles para que o Conselho possa ler com calma, avaliar, formular suas dúvidas, suas convicções e fazer um posicionamento caso a caso, como é a proposta que foi encaminhada, se não me engano, pela conselheira Patrícia. Em relação, que é isso, o conselheiro Sois tinha solicitado, né? Em relação à questão da EAD, conselheira, eu concordo, entendo que a EAD não é um fim em si mesmo, sua colocação é importante, o conselheiro Lacerda, com muita clareza, define que não é a solução econômica que deve guiar a nossa oferta, mas que seria a solução pedagógica de defender a qualidade. Um documento de EAD nesse sentido, eu vou solicitar para que elabore. Eu acho que eles não conseguem elaborar um documento num prazo suficiente para a gente apresentar aqui para a reunião de outubro. É preciso mais tempo, é preciso debater com os campi, a gente tem sempre essa prática de cada documento que é importante, cada documento que vai dar rumos novos ao Instituto, que seja debatido em todos os campos. Então, eu acho que a gente precisaria de um prazo mais elástico, talvez para a reunião de dezembro a gente consiga ter uma proposta mais estruturada. Embora haja toda uma legislação, mas de nada adianta a gente chegar aqui, a lei manda fazer isso, se depois nos campos a gente não conhece, não tem possíveis situações particulares. A situação que o conselheiro Luzimar colocou com muita propriedade é a questão econômica, que a gente avalie se a gente tem ou não tem capacidade para completar os laboratórios, de novo impacta na qualidade, né? Não adianta a gente abrir o curso e não ter condições de sustentar e, por outro lado, não consolidar aquilo que já tem. Então, conselheiro, nós vamos colocar essas considerações também. Muito obrigado pela sua colocação. De forma que eu peço então ao Conselho se eu posso proceder dessa forma, que o Conselho me dê mais alguns dias, eu traria para a reunião de outubro os processos individualizados e um apanhado de informações que nos permita ter mais clareza. Eu teria que fazer isso até o dia 30 de outubro. O quê? Para os processos de outubro, a gente tem que entregar até o dia 30. 15 dias antes Até o dia 30 de setembro eu tenho que entregar para vocês essas informações para que haja tempo de ir para as câmaras, para serem discutidos nas câmaras. E aí, então, na reunião de outubro, a gente fazer a discussão, casos concretos. Pode ser dessa forma? O Conselho concorda? Só esclarecimento. Então, vai ser passado para a Câmara, a Câmara, no caso de Educação, vai avaliar, vai ter uma relatoria, o procedimento. Na verdade, a ideia pode ser essa. A ideia é trazer para cá um conjunto de informações estratégicas, vamos dizer assim, daquelas da oferta dos demais campos, como o conselheiro Fernando colocou, que a gente pudesse enxergar o conjunto das ofertas do Instituto, o seu desempenho, né, as informações do PDI, que são importantes para formar um juízo, e, caso a caso, todos os processos seriam colocados de forma que os conselheiros pudessem avaliar. Então, nós teríamos, de parte da Câmara de Gestão, informações para avaliar o conjunto do Instituto, como anda, e de parte da Câmara de Educação, cada um dos processos. Esse seria o encaminhamento. Pois não, conselheira? Ainda tem espaço, não cheguei atrasada aí, mas
vou usar um pouquinho aqui do tempo. Eu estou ouvindo todos os debates, todas as colocações dos conselheiros, acho isso muito interessante. Eu sou representante da Federação das Indústrias. E na discussão como todos, Vitor, eu vejo o seguinte, vamos olhar para o conjunto da oferta dos institutos. Ótimo, perfeito. Alguém falou aqui, acho que o conselheiro, planejamento estratégico é um excelente instrumento para nortear um PDI, para saber onde nós queremos chegar, onde nós estamos, a condição interna do instituto, o olhar interno, as avaliações, isso está perfeito. Mas nós não podemos esquecer de ter um olhar para o externo, para a demanda. Qual é a real demanda do Distrito Federal para a formação tecnológica? E aqui eu digo, como representante do setor industrial, nós temos muito. Talvez no trabalho do Instituto, solicitando a nós conselheiros que representamos aqui instituições que com certeza têm seus levantamentos, têm suas pesquisas, têm seus históricos, para que elas pudessem, talvez que não fossem todas, senhor Vitor, contempladas nesse primeiro momento. Alguém falou aqui, tem que olhar para a sociedade, para a demanda da sociedade. Tudo bem, vamos olhar para a demanda da sociedade. Eu vejo que Brasília é uma capital que aí nessa área da tecnologia da informação, é uma área pujante, uma área que requer formação e que já tem cursos focados nessa área. A indústria do Distrito Federal precisa crescer, precisa se firmar, precisa ter engenheiros, ter técnicos, ter tecnólogos, ter pessoas formadas nas diversas áreas. A indústria farmacêutica aqui na região, a indústria alimentícia, precisa formar nessa área. E talvez o senhor requisitando a nós, conselheiros, através das representações, estudos ou levantamentos de demandas que fossem viáveis para que o Instituto embasasse o seu planejamento. E o PDI, eu sei que é um instrumento para aprovação do curso do Instituto, mas eu estou falando aqui só o olhar para a demanda, para a gente chegar realmente na demanda real. Porque aí sim, nós não vamos ter aquele perigo de abrirmos uma turma, criarmos um curso com todos os líderes e não ter o aluno para se matricular naquele curso, quer seja pago pelo Instituto da Rede do Sistema S ou pela Rede Federal de Educação. E aí nós teríamos a garantia do aluno na sala de aula, nós teríamos a garantia do desenvolvimento local, do desenvolvimento do Distrito Federal. Por quê? Porque um olhar para essa demanda é muito importante. E aí eu coloco a Federação das Indústrias de apresentar o seu planejamento estratégico, as suas necessidades na formação profissional ou superior. A educação à distância tem sim que ter um olhar para manter a qualidade que tem o Instituto, que tem todos. No Sistema S nós conseguimos implementar a educação à distância. Ela eu não vejo como substituta da educação presencial, mas ela pode ser complementar, porque quem já está no mercado de trabalho dificilmente, e precisa se aperfeiçoar, dificilmente vai ter tempo para frequentar uma sala de aula. E aí sim a educação à distância pode se apresentar como um instrumento complementar para a formação, para o aperfeiçoamento de quem já está no mercado de trabalho. Não que ela se restrinja a quem está, mas eu vejo como uma coisa boa. E quais os impactos de não homologarmos, de não validarmos hoje essa proposta? Não sei. Eu parto do pressuposto que nós temos uma capacidade instalada, já que chegamos a esse ponto de trazer os cursos. Eu parto desse pressuposto. Não temos sim o tempo para pensar melhor, temos. Mas também se perdermos muito tempo, reitor, tem aí tem muita gente fora da sala de aula, fora do Instituto, querendo uma vaga aqui, precisando dessa vaga para ajudar o desenvolvimento do Distrito Federal. E eu não sei quanto tempo, se não aprovarmos hoje, ou se não aprovarmos em outubro, quanto tempo mais nós teremos que esperar para estar com esses cursos já totalmente aprovados no Conselho. Não sei se vale a pena essa espera toda, ou se hoje o seu encaminhamento é bom, outubro é um mês bom, dá tempo de fazer esse levantamento da demanda, já trazer esse estudo, e talvez dezembro ou novembro não dá mais tempo para o primeiro semestre, né? Já perde-se o prazo do primeiro semestre de 2017. Mas nós não podemos perder esse tempo. A crise existe, a conjuntura não está fácil, mas também nós precisamos ter um olhar positivo, um olhar para a formação, para que a partir da educação profissional nós possamos estar dando nesse país, nessa capital, um novo rumo para o desenvolvimento. Eu enxergo dessa forma, vale a pena o nosso esforço. E realmente é árdua a nossa tarefa como conselheiros, né? Estar aqui e ter toda essa responsabilidade de estar aprovando isso. Tem aqui do conselheiro Paulo, do conselheiro Filipe, do conselheiro Rômulo. Eu só queria lembrar que nós fizemos um encaminhamento, a gente precisa
trabalhar em cima do encaminhamento. Eu tinha pedido a inscrição antes. Depois da palavra encerrada, conselheira. Nós fizemos uma consulta, quem vai falar, inscrições. Então, estamos aqui para os encaminhamentos, para debater os encaminhamentos. Isso não ficar claro, não, desculpa. É minha vez? Só assim, só algumas, assim, uma ponderação concreta. Uma coisa é investimento em sala, investimento em laboratório, outra coisa é investimento na construção do prédio. Nós estamos falando aqui de abrir 13 cursos, né, que me parece, né, que isso demanda de uma estrutura física para eles, de espaço físico. E tem um outro tipo de orçamento, outro tipo de verba. Uma questão concreta é, se a gente aprova isso em outubro, que é o sentimento é de que isso não há possibilidade de aprovar hoje, é se nós temos sala de aula suficiente já para poder comportar esses estudantes. Isso é concreto, porque a gente aprova para 2017 e essa sala já tem que existir. Não é um investimento, não é investimento posterior não. Isso já tem que existir. Uma outra coisa, só para que a gente não caia na armadilha, que pese que os institutos, ele tem um eixo tecnológico, mas ele também tem várias funções sociais, que não é só uma. Existe também uma preocupação com a formação com o desenvolvimento tecnológico com bacharéis. Vi de vários institutos abrirem cursos de engenharias. Né? Então, o bacharel cumpre uma função social, política, econômica importante para a sociedade, que pede uma demanda hoje fundamental de formação de professores nas áreas da ciência da natureza e matemática. Essa é uma coisa. Uma outra coisa que eu queria colocar, assim, eu recebi o link, mas recebi eram 6 folhas, as outras eram em branco, né? Eu não sei se isso foi também com todos os colegas, né? Isso demanda, assim... tinha o verso e eu não acabei nem entendendo porque não tinha sentido, né? Então acho que é isso que pese que eu particularmente sou favorável, porque nós temos que expandir mais a rede no sentido de garantir uma oferta pública de educação, que acho que é o sentimento de todos e que vem do momento de ter educação pública gratuita de qualidade para a população. E os institutos cumprem o papel nesse sentido, né? São essas ponderações aqui que eu coloco para concluir, tendo acordo aí de que a aprovação ou reprovação é um tiro no escuro, mas que carece de mais aprofundamento de, por exemplo, o concurso que está vigente hoje do IFB que está aberto, ele já dá conta de prever essas vagas? Não, isso parece que não está respondido. Os códigos de vaga que o IFB vai demandar, né, do MEC, qual vai ser a possibilidade na conjuntura que nós temos de uma PEC dizendo que não vai fazer concurso público, que ela é categórica, e quem vai definir o orçamento não vai estar mais vinculado à Constituição, se a PEC aprovar, vai ser o Senado, o Congresso, na realidade. Então existe aí uma série de elementos que merecem mais amadurecimento, não só por esse conselho, mas pelo conjunto dos campos, para impactar na vida real, desde a demanda para a sociedade, desde a relação de trabalho que vai se desenvolver posterior. Obrigado, conselheiro. Eu volto a perguntar, nós podemos encaminhar desta forma, como foi proposto, de trazer as informações complementares em tópico para a reunião de outubro? Eu tenho uma observação quanto à metodologia. Pois não. Esse andamento dessa decisão, junto disso estão caminhando os planos de curso desses cursos que estão sendo colocados. Então, quando se falou se vai ter um prejuízo para a instituição, a gente deixar para outubro, eu enxergo que sim, vai ter um prejuízo, porque os campi já estão se organizando e encaminhando esses planos de curso, já pensando numa oferta, a maioria deles, eu acredito, em 2017 como, por exemplo, curso integrado, que tem que necessariamente iniciar já no primeiro semestre do ano. Então, o meu questionamento é, a gente encaminhando dessa forma, nós vamos fazer uma primeira aprovação para entrar no PDI, mas junto disso o CEP vai analisar os planos de curso que estão em andamento. Só depois do posicionamento do conselho. Então, não, eu vejo que não vai dar tempo de entrar no processo seletivo que nós já vamos ter. Então, os campi vão ter que se responsabilizar com o processo seletivo. Então, eu vejo um grande prejuízo para o planejamento do campus aqui agora. Pois não, conselheiro.
questionamento, eu penso que eu vou na mesma direção. Né? Nós planejamos, os campos planejaram, é bom que a gente pense na decisão, né, para não prejudicar, né, não apenas os campos, a sociedade. Nós temos a infraestrutura ociosa. Vou falar especificamente do Campus Brasília, que passa por um momento delicado, que o Instituto sabe. Não podemos abrir mão da oferta. Eu espero apenas que haja tempo suficiente, mesmo que o Conselho Superior possa avaliar em outubro, mas que haja tempo, porque o campus passa um momento que não dá para esperar mais. Então, eu quero colocar isso para os conselheiros. O campus em que nós estamos hoje sentados está numa situação que não dá para esperar. O planejamento precisa ser cumprido. Já está sofrendo várias consequências. Eu não tenho colocado aluno suficiente, temos 42 salas de aulas aqui construídas, menos da metade dessas salas estão sendo ocupadas. A sociedade cobra. Isso precisa ser, temos que dar uma resposta para a sociedade. Temos que atender às demandas locais com vista ao desenvolvimento local. Não podemos mais esperar. O senhor coloca o conselho pensar muito bem, porque é uma demanda. O reitor sabe muito bem disso, creio que não é novidade. E todos os diretores, todos os conselheiros que estão aqui. É uma demanda que não dá mais para esperar. Além disso, a meta de número de alunos. Exatamente. Não tem como esperar mais. Conselheiro Ronaldo. Talvez eu falo uma bobagem, novo ainda no conselho, mas é possível que a gente chame uma reunião extraordinária com um prazo menor do que esse prazo de outubro, para que a gente trate especificamente desse assunto, e aí dá um tempo para o pessoal ler, dá um embasamento e a gente também não prejudica os campos. Possível é, conselheiro. Só não sei se a gente consegue reunir as informações que o conselho está demandando num prazo menor. Aí me preocupa o prazo para reunir as informações. Porque nós estamos numa reunião extraordinária. E se a gente está dizendo aqui, nós não temos os elementos suficientes para tomar posição, fazer uma outra reunião extraordinária sem os elementos, aí nos levará a uma situação de dificuldade. Então, eu diria que, nem não se tratando e não tendo os elementos suficientes, nós precisaríamos de ter tempo para que os elementos estivessem na mão. E aí, o planejamento era a gente está tentando mudar o planejamento. Bom, se nós estamos tentando mudar o planejamento, então a gente precisa ter um pouco mais de cautela, porque não pode ser assim. Por isso é que a gente pediu uma reunião extraordinária. Uma reunião, uma decisão de afogadilho, aí me cabe, eu tomo sozinho, não tem perigo, mas não é uma decisão de afogadilho, é uma decisão realmente estruturante, é uma decisão importante para o Instituto e para a sociedade. Coisa assim. Eu vejo que, como chegou uma solicitação para homologar esses planos de cursos, passar pelas instâncias que foram as delegadas. Então, eu sugiro que, em vez de a gente ter que ler aquele monte de processo, plano de curso, que em 14 processos, que seja realizada uma síntese pelo CEP ou pelos órgãos de cada processo, justificando o porquê da sua aprovação desse encaminhamento por eles. Porque você lê 14 processos para a gente chegar a discutir aqui, eu acho que vai demandar um tempo maior ainda, talvez nem dê para nós consigamos fazer essa leitura. Conselheiro Jair, depois conselheiro Fernando. Se a gente, votação primeira, se a gente homologa de posse do que a gente tem, de concreto, e não sendo aprovado, e aí seria considerada essa segunda opção colocada. Encaminhamento concreto bem feito, conselheiro. Conselheiro Fernando, então está aqui um segundo encaminhamento. O conselheiro Jair está propondo que a gente faça uma votação. Eu não tenho nada contra a votação, prefiro o consenso, mas se a gente não consegue, a gente vai para a votação.
Conselheiro Fernando. Seria de encaminhamento também, quer dizer, nós temos 14 processos. A gente homologando aqui, esses processos iriam para o CEP. E o retorno do CEP viria para cá, né, para a gente dar a deliberação. Seria fazer esse serviço. Manda os processos para o CEP, para que os processos possam vir para a Câmara de Educação. E a gente lê os pareceres. Aí a Câmara de Educação se reúne, lê os pareceres que vêm lá do CEP e traz para a próxima reunião e aí a gente toca. Certo. Sem o parecer, na verdade, o CEP vai aprovar plano de curso, né? Sim, se o plano de curso mas ele é faz o compatível parecer, ou não. mas ele pode fazer um parecer. Então você está propondo que o parecer seja estendido para além das questões de plano de curso. Ele faz o parecer para que a Câmara de Educação, porque por causa da quantidade de planos de curso. Se a gente aprovar a oferta aqui e o plano de curso não for aprovado lá, vai dar na mesma. O curso não vai ser ofertado. Então pode acontecer simultaneamente, né? Enquanto chega para a reunião do conselho, já vem com o parecer do CEP. Mas por uma questão de atribuições, eu acredito que lá aprova o plano de curso e aqui a gente aprova a Pelo entrada do nosso PDI novo, mais o... pelo nosso novo mais o regimento, a gente dá o martelo final. A gente martela. Pelo antigo também, que o conselho é a única instância deliberativa. Os outros são conselhos consultivos. No caso do CEP, houve uma delegação para que pudesse aprovar planos de curso. Só que a gente aprovar uma coisa que não está no planejamento, aí passa da minha capacidade. Essa aqui é a complicação. Mas pode encaminhar dessa maneira, que o CEP Pode faz um parecer. Tem aqui um encaminhamento. É uma proposta. É uma proposta. Conselheiro Luzimar. Só reiterando aí, sendo solidário à proposta do reitor, acho que, como houve muitas dúvidas, acho que seria prudente a gente aguardar esse período até a... Mas da forma dele, a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A ideia é que a gente faça mais, e não arrisque os campi, exatamente a preocupação do Romulo. Não arrisque o planejamento dos campi dentro de suas necessidades. Então a proposta sua, conselheiro, é que a gente encaminhe ao CEP, o CEP faz a análise um pouco mais estendida também sobre a conveniência de oferta e de para a gente providencia as informações institucionais para que no dia da reunião de câmaras aqui e depois na reunião do plenário a gente tenha todas as informações, inclusive subsidiadas pelo CEP. Essa é a sua proposta? Conselheiro Jair, satisfaz? A minha preocupação é justamente não perder mais um semestre, né? Porque se inviabilizar essa oferta de vagas para o processo e se seguir o mesmo prazo do ano passado, que é outubro, aí só vai ficar para 2018, porque não existe um processo para entrar no semestre. Estou pensando de Instituto Federal e eu estou pensando como se eu estivesse fora ainda, tá? Eu estou estudando numa escola de má qualidade, tá? E ter uma perspectiva de entrar numa escola de ótima qualidade e ver essa expectativa ser descartada. Tá? Eu me sentiria culpado, tá? de uma questão, um excesso de burocracia, a gente inviabilizar por um ano a oferta de vaga, quando já tem, eu acho, já está totalmente embasado, conforme o professor colocou aí para a gente. Então, acho que, na dúvida, eu seria a favor de voltar apenas com o que eu tenho de concreto aqui. E, caso não fosse possível, iria para essa segunda opção que você colocou. O que eu estou tentando agora, conselheiro, é construir um consenso. Eu entendo a sua posição, acho que, se você quiser, a gente pode colocar em votação, mas nós todos estamos pensando que o Instituto está trabalhando hoje na sua oferta. É importante a gente ampliar a oferta no sentido de preencher os campi, né, de dotar os campi da sua plena capacidade de oferta, mas é também importante a gente ser cauteloso, porque senão eu faço uma oferta agora que daqui a 6 meses eu sou obrigado a recuar dela. Talvez não em 6 meses, mas em 1 ano, 2 anos, como a gente vem fazendo sistematicamente. Nós temos várias ofertas que a gente fez, depois de 1 ano ou 2 a gente começou a recuar porque a gente percebeu, em alguns casos, que não tinha candidato, em outros que os candidatos são muitos, mas que os trabalhos são poucos. Então, é importante a gente ser um pouco cauteloso para não... E aí tem o problema de a gente ter contratado o professor, ter preparado o laboratório,
é um pouco jogar fora o dinheiro da sociedade. Então, se houver concordância, se o conselheiro concorda, eu construiria o consenso. Se o conselheiro não concorda, não tem problema, eu encaminho para a votação. Eu mantenho a minha posição, no caso, eu queria 3 propostas. Então. Sim, são 3 propostas. Só uma coisinha, dentro dessa proposta, dá prioridade aos técnicos integrados por conta da entrada obrigatoriamente sendo no primeiro semestre. Perfeito. Conselheiro Vilmar, posso fazer uma fusão das 2 propostas? Aqui eu estava inicialmente propondo e que você está homologando, e junto com a proposta do conselheiro, a gente trabalhar sistematicamente para que a gente chegue em outubro em condições de... Pode ser? Então, atendendo 2 propostas. Uma que a gente vai trabalhar em paralelo, CEP e Conselho Superior, e a área de gestão para poder providenciar as informações necessárias, e a proposta do conselheiro Jairo, que a gente deva votar agora pela homologação ou não. Os que são favoráveis à proposta do conselheiro Jairo pela votação imediata em relação à homologação, por favor, se manifestem. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Contrários é a segunda proposta. Contrários é a favor da segunda proposta. Contrários à proposta do conselheiro Jairo e a favor da segunda proposta, por favor, se manifestem. Ok? Abstenções? Não. Então nós encaminhamos desta forma. Na próxima reunião a gente traz para cá as informações necessárias. Vou pedir também uma reunião extraordinária do CEP para que faça essa análise prévia ao julgamento do Conselho Superior. Fechado? Qual seria essa data? Agora a nossa próxima reunião regular é no dia 18 de outubro. Antes disso a gente tem a reunião de Câmara, que acontece no dia 3 de outubro. A reunião de Câmara? Vai ser 16 agora. Não, do Conselho Superior. Acho que a reunião é dia 3 de outubro. 4 de outubro. Para que nós possamos já ter esse processo na mão e no Eu gostaria de só colocar mais uma informação para constar em ata também, que foi encaminhado à PREM o plano de curso para a avaliação dele da PREM também do integrado em Química. E ele, por alguma questão burocrática lá dentro, não apareceu nessa lista. Então, depois de ter encaminhado. Não. Foi mandado bem no início. Então eu já identifiquei o problema e pedi para o Adilson fazer um adendo, então só para constar que ele está dentro do prazo para entrar nessa discussão. Na nossa última reunião ordinária, nós tínhamos combinado de que a Secretaria iria fazer uma nota de esclarecimento à comunidade em relação à situação orçamentária e eu fiquei de encaminhar essa nota para vocês, eu não encaminhei. A nota está pronta, eu vou pedir à Secretaria que leia, se vocês concordarem, aí nós assinamos a nota. Por favor, então. Reitor, eu fiz uma colocação na minha fala, o senhor não colocou de encaminhamento, né? Nem como preocupação, nem se vai constar como é que vai dar, de que forma a gente materializa ou não o que a minha colocação. Perfeito, conselheira. Nós temos uma pauta e a gente se dedica à pauta. Encerrada a pauta, a gente tem um momento das comunicações de conselheiros, onde a senhora pode apresentar a sua demanda. A demanda é justa. Nesse momento a gente vai proferir ela. Pode ser? Neide, por favor. O IFB foi criado em dezembro de 2008 para ofertar ao DF uma educação profissional integrada nas ciências, a pesquisa aplicada, a inovação, a extensão tecnológica, a arte, a cultura, enfim, a vida da comunidade. Desde 2009 foram implementadas 10 unidades do IFB distribuídas pelo território do DF. O atendimento a trabalhadores, a pessoas com deficiência, a população negra, as mulheres socialmente vulneráveis, dentre outros. Fez o IFB uma escola de referência para a inclusão de pessoas tipicamente excluídas do acesso à escola. Esse trabalho é de toda a rede do IF, espalhadas pelo Brasil. O crescimento de matrículas foi sustentado pelo crescimento do orçamento. Entretanto, neste ano de 2016, o orçamento federal sofreu sérias restrições
e com ele a redução significativa de recursos para o UFB, o que se agrava drasticamente para 2017. O quadro a seguir mostra a situação do orçamento do UFB desde 2012 em valores atualizados. Note-se que o orçamento de custeio cresceu até 2014, quando tem início a crise financeira. Desde então, a redução impõe ao UFB sérias restrições de funcionamento. E embora a oferta de recursos para a assistência estudantil tenha crescido, em alguns campi, os recursos disponibilizados serão insuficientes para pagar as despesas de água, luz e limpeza. Contudo, o IFB continua aumentando o número de vagas ofertadas. Sobe um pouquinho o quadro para que todos possam ver. O ano de 2012, você quer que eu leia? O conselho precisa que leia ou... Não, dá para ler. Deixa um minuto ampliar um pouco. Só para pontuar, despesa de água, luz, segurança e limpeza. Certo. Segurança? É. Água, luz, segurança. 2, segurança. Só uma observação, que a crise de 2014 é isso? Eu não entendi, não estou com o documento aqui. É de 2015, né? Note-se que o orçamento de custeio cresceu até 2014, quando tem início a crise. É que a crise é de 2008 e 2009, né? Não, a verba de custeio subiu lá em 2012, 2013, 2019. A crise internacional, né? Ela rebate aqui no governo federal em 2015. Vamos seguir? Eu só não entendi a existência desses dois quadros que eles traz o mesmo... É que o de baixo da assistência estudantil não foi apresentado ainda. Não, os dois têm a mesma coisa. Só muda um que está em vírgula e está em 1 milhão e o outro traz o número absoluto. Na verdade, um está corrigido e aí talvez tenha sido a nossa falha. Se a gente ler aqui o texto, vamos ver se a gente entende. Porque um deles está em valores absolutos, o outro está em valores corrigidos. Não, os dois estão idênticos aí. Um está arredondado e o outro está... Exatamente, é só a escala só. É que um está em milhão e o outro... Ah, sim, entendi. Entendeu? Tá a mesma coisa. Melhor deixar explícito, né? É melhor deixar o primeiro. É mais entendível o primeiro. Vai dar confusão. Eu acho que é até bom deixar assim, porque sendo uma resposta à sociedade, esse segundo aí simplificando tudo, né, já é uma economia de raciocínio. É e não é, porque para a pessoa ler ali e saber que tem que multiplicar por 1 milhão, às vezes ela não entende o... Já tem que rolar. Pelo amor de Deus, vai subestimar tanto assim não. Ok. Então tiramos o quadro número 2 e ficamos com o quadro número 1. Vamos assim. Toda essa situação poderia ser entendida como uma extensão da crise financeira que ora abala o país. Contudo, tramita no Congresso Nacional o projeto de emenda constitucional número 241 de 2016, que limita o crescimento do orçamento da União pelos próximos 20 anos, tomando como base o orçamento de 2017. Ora, dessa forma, a crise de sustentabilidade financeira que se abate sobre o UFB se institucionalizar por 20 anos. O Conselho Superior do UFB manifesta sua profunda preocupação com os rumos que a oferta educacional possa tomar face a essas restrições orçamentárias, confirmando-se este quadro a qualidade do processo educacional e a quantidade de vagas disponibilizadas poderão ser afetadas. Se o Conselho concorda com a nota, as correções a gente imprime, todos nós assinamos para que seja publicado no nosso site, encaminhadas aos devidas instâncias. Sem botar fora Temer. Só uma dúvida aqui. Camp não é plural de campus? É.
Então ali tem que colocar campos, né, em alguns campos. Em alguns campos. Em alguns campos. Campo mesmo? E é como um todo. Ok? Nós temos aqui agora os comunicados dos conselheiros. A conselheira Jacira já apresentou uma consideração que eu gostaria de fazer a colocação. Se o conselho não se opõe, a secretaria vai imprimir a súmula da reunião e o comunicado para que nós possamos assinar. Pode ser? Ok? Eu só queria... Pois não? Não, eu queria também fazer um comunicado. Ok. Eu queria fazer a colocação em relação à informação que a conselheira, a situação que a conselheira Jacira traz, que é como o Instituto lida com a diversidade e com os segmentos minoritários. A própria constituição desse conselho já mostra a preocupação que o IFB tem. Nós temos aqui o representante do movimento dos negros, que a senhora tem, das mulheres aqui, a conselheira Ogami, das pessoas com alguma deficiência, no caso está aqui o movimento autista, orgulho autista, desculpa, de forma que a gente traz para dentro do conselho, ao tomar decisões, a preocupação de ter este olhar, um olhar diferenciado. No dia a dia, para os estudantes do ensino médio integrado, a gente tem as disciplinas que são obrigatórias e que tratam especificamente desse olhar diverso. No caso, a história com um olhar do tráfico de escravos e como a sociedade se organizou em torno dos descendentes africanos. Isso é feito de uma forma legal, aquilo que está colocado no currículo formal. Mas nós temos muitas atividades e estas sim são as que mais importam para nós. Aquelas que nos dão condições de no dia a dia, de fato, ter um tema transversal. Quando a gente tem, por exemplo, o Ser Negra ou o evento de mulheres, né, que a gente discute, as ações dirigidas para um ou para um outro grupo, os acordos, como nós temos agora com a Fundação Palmares, que nos permitem trazer para dentro da escola uma discussão, um debate e uma construção diferenciada. Então, nesse sentido, conselheira, nós temos muito orgulho de tê-la aqui no Conselho representando o movimento negro e que nos ajude a perceber coisas que nós possamos fazer para melhorar esse trabalho e para que cada dia mais a sociedade seja uma e não um conjunto de retalhos. Muito obrigado pela sua colocação. Conselheiro Paulo. Então, assim, só porque a gente acabou de aprovar uma nota que ela casa bem com a realidade. Nós do Sinasef, junto com várias entidades do Serviço Público Federal, estaduais, movimentos sociais, estamos organizando a caravana para Brasília, no dia 13. A caravana que tem o objetivo de fazer uma luta contundente contra a PEC 241 e no dia 14 também fazer uma reunião para organizar lutas contra a PEC 241 e o PLT 257. E aqui vale frisar de que não adianta a gente dizer que é preocupado no documento formal se isso não se materializar em ações. Isso tem que ser de fato materializado em ações. Aqui eu faço um convite a cada trabalhador e trabalhador que participe das assembleias que a Seção Brasília está organizando, que também participe da caravana no dia 13, porque isso vai impactar tanto nós individualmente, quanto a instituição, quanto a sociedade de conjunto. E também se tem uma postura no sentido de ser flexível à recomposição do trabalho, caso haja paralisações nos campos, para atuar contra a PEC 241, que tudo indica que na comissão especial que foi criada depois da aprovação dela na CCJ, vai ser votado no dia 16. Depois disso, corre para o plenário da Câmara. A tendência é que, se não houver um processo de mobilização de conjunto da sociedade, ela vai ser aprovada com larga maioria na Câmara e com larga maioria no Senado. Um elemento que dificulta talvez essa aprovação hoje, tão rápida, é o fato de estar tendo eleições nos municípios. Nós aqui no DF não sentimos isso porque não tem uma eleição nesse período, mas quem é dos estados consegue visualizar isso com mais tranquilidade. Esse é o comunicado aqui que eu faço ao Conselho, de trabalhador para trabalhador, de trabalhador para trabalhadora, sabendo do impacto e
da profundeza do que isso significará para as instituições de ensino e de saúde em nosso país. Só para complementar o que o conselheiro falou, a Assembleia do Sinasef hoje, às 17 horas, nos campi Riacho Fundo e São Sebastião, tá, para deliberar a respeito desse ato do dia 13. O conselheiro Ludmar pedindo a palavra também. Só para eu saber, Ludmar, mais algum conselheiro Viviane, mais algum conselheiro vai necessitar, conselheira Patrícia, mais alguém? Assim a gente consegue. Tá. Ok. Só para informar, eu represento a sociedade civil através da Central Sindical GT. Mas lá eu estou porque eu sou técnico industrial, técnico formado pela rede federal, por essa rede aqui. Então, só comunicar ao Conselho que nós estamos trabalhando no movimento dos técnicos industriais, que são formados por aqui, né, para que, igual os arquitetos, professora, sejamos apartados, separados do Conselho de Engenharia, do CREA. Até trouxe uma revista da nossa federação, vou deixar com o presidente, para estar distribuindo. Aqui está uma matéria vasta. Nós estamos com esse projeto já em andamento lá na Câmara dos Deputados. A relatora na CETASP, a deputada Flávia, do PDT do Goiás. Então, assim, futuramente os senhores tomarão conhecimento que os técnicos industriais terão uma casa própria. Acreditamos que em 2018 isso aconteça. Então, só para ilustrar, como sociedade, tomar conhecimento do que está ocorrendo, a gente vai ter um conselho próprio. Aí a instituição pode dizer que os tecnólogos estão juntos? Não, tecnólogos continuam no CREA. Nós, técnicos industriais e agrícolas, teremos uma casa própria. É o que está proposto lá no Congresso. A gente espera que seja aprovado. Né? Conselheira Viviane. Boa tarde a todos. Eu represento o Movimento Orgulho Autista Brasil. Trabalhei com o professor Consciênio durante muito tempo na CETEC. E assim, eu gostaria de realmente trazer para vocês o olhar da inclusão e da nossa preocupação com a formação dos nossos professores. Com essa determinação agora de que a escola tem que aceitar qualquer tipo de inclusão, a gente vê o despreparo do nosso professor para isso. Então, nas nossas licenciaturas, nós precisamos ter uma cadeira. Não basta, professor, infelizmente, só fazer seminários, só fazer palestras. Eu fui, inclusive, chamada agora para participar dia 15, lá no IFB de Itaguatinga, de um seminário que vai falar sobre os tecnólogos, para trabalhar com inclusão, mas eu acho pouco. A gente realmente, nossos alunos, eles precisam sair sabendo o que é autismo, o que é a síndrome de Down, o que é a deficiência intelectual, para que a gente realmente possa fazer esse tipo de inclusão. Então, a gente realmente está precisando de um espaço maior dentro das nossas licenciaturas para que a gente possa preparar o nosso professor, para a gente ver que ele realmente tem boa vontade. Meu filho está incluído em uma escola particular, a gente vê o trabalho que o professor está fazendo, mas a gente vê que ele não está preparado para isso. A gente precisa realmente entrar, precisa pensar nisso na inclusão. E eu quero também convidar vocês para participar no dia 4 de outubro. Nós vamos fazer uma audiência pública lá na Câmara Federal. Nós vamos trazer alguns técnicos, inclusive o professor Casimiro, do Instituto Federal Catarinense, que lá ele está colocando um projeto muito interessante que chama Diploma Social, em que ele fez a inclusão de um aluno, se eu não me engano, ele queria ser técnico em construção civil, não me lembro direito, só que ele não tinha condições de terminar e receber o diploma completo. Então eles fizeram toda uma adaptação curricular para ele e deram para ele um diploma que dentro da construção civil ele poderia fazer certos serviços. Então eu acho que é esse tipo de visão que a gente precisa ter, incluir e conseguir fazer com que esse autista, esse aluno com deficiência possa entrar no mercado de trabalho de alguma forma e possa ser importante para a nossa sociedade. Então, trago aqui esse depoimento e convido vocês para o dia 4. Obrigado, Patrícia. A minha fala é rápida, é um pedido que a Ana Paula deixou. A Ana Paula me esteve hoje conosco que tinha uma consulta. E aí ela queria repassar em nome dos técnicos um agradecimento especial à Maria Cristina, PRDI, né, que está trabalhando aí na pasta de formação dos servidores. A gente teve a primeira servidora, Joana, que teve o diploma dela revalidado pela Universidade Federal do Mato Grosso, e ela estava na primeira turma do mestrado, né, da Universidade de Santarém, em Portugal. Então, assim, para a gente é uma conquista. A Maria Cristina realmente tem feito um trabalho magnífico. O Rômulo está ainda nessa primeira turma, e aí tem mais 2 turmas, né, em seguida. Eu entrei agora na terceira turma, graças a esse trabalho de formação mesmo dos servidores. Trabalho realmente interessante. A gente não conseguimos Minter aqui, a gente foi buscar o Minter lá agora. E
com algumas dificuldades, alguns temores por conta da revalidação dos diplomas. Graças a Deus, a gente está conseguindo encaminhar, já conseguimos o primeiro e já tem mais alguns em dia de serem revalidados. E a disputa por uma nova turma, para que a gente possa... Só um informe, eu esqueci de falar para todos. Nós estivemos, depois da nossa reunião aqui, todos os reitores juntos estivemos no Congresso Nacional no dia da votação da LDO. Nós conseguimos nos reunir com um conjunto de senadores e deputados, inclusive com o relator da LDO, que, não sei se por generosidade ou interesse, sensibilidade, introduziu o artigo que nós pedimos, um item que nós pedimos na LDO. Nas excepcionalidades estão fora do teto orçamentário estabelecido na LDO as instituições federais de ensino, o que inclui os institutos federais, as universidades e os colégios militares. Então, na LDO a gente conseguiu, portanto, a lei já não está estabelecendo mais um teto orçamentário, entretanto, o senhor Presidente da República ainda pode vetar. Então, passo de cada vez a gente vai conseguir chegar no orçamento. Uma pergunta, não um comunicado. O Pronatec sofreu um corte de 50%, né? Isso nos afeta? Muito? Muito. Nós nos preparamos, desde o começo a gente fez ofertas pequenas de 500 estudantes, depois de 1.000, 4.000, 5.000, 10.000, esse ano nós estávamos nos preparando para 20.000. Não teve a oferta. Agora pela manhã o secretário me ligou pedindo ajuda para reestruturar o Pronatec. Ele pediu a colaboração de um colega nosso e isso indica que haverá possivelmente Pronatec no segundo semestre. O Pronatec ele permite a gente chegar a lugares onde tradicionalmente a gente não chegaria, porque de uma forma geral o que a gente faz é trazer o pessoal para a escola. Com o Pronatec a gente vai para fora da escola, vai encontrar com o público que é demandado. Nós tivemos, ainda no primeiro semestre, a gente teve 150, 200 estudantes que são moradores de rua. Nós tivemos no CARD, nós tivemos na Colmeia, no Mulheres 1000 a gente teve mais de 1.000 mulheres. Então, é um programa que permite a gente sair, de fato, da casa e poder encontrar. Temos aí a experiência que foi desenvolvida com a CONTAG, que foi muito boa também. Então, é um programa que permite o Instituto chegar onde precisa. O professor é mais FIC ou técnico também? Eu não sei como virá. Nós estamos trabalhando nos técnicos e nos FIC, preponderantemente nos FIC, mas a gente tem bastante técnico. Quem comanda a parte de FIC é o pessoal do Sistema S, o pessoal do Senai, o pessoal do Senac. Eles realmente são muito bons nisso, mas nós vamos chegar lá. Mais alguma coisa? Só uma desculpa, mas eu queria só dar a informação que existe um movimento chamado Movimento Unitário, que é entidades aí que representam o campo, e a gente está ali acampado no INCRA. São mais de 2.000 lideranças de trabalhadores rurais, no MST, a CONTAG, a FETRAF, o MTA, onde tivemos uma audiência com o ministro do Planejamento, tivemos uma audiência com a Casa Civil, fomos recebidos lá por 4 ministros. Infelizmente hoje a gente vai ter que se retirar dali, porque o presidente baixou um decreto dizendo que ali agora é área de segurança nacional. Esperamos que seja só por causa do 7 de setembro. Então estamos agora, nesse momento de subir aqui, estamos todos indo para o Parque da Cidade. Mas entre a pauta está o retorno do MDA, está a questão da educação pública e gratuita com gestão pública, defesa dos institutos federais e também contra a questão da PEC 241, viu, companheiro? Tudo isso está já nessa pauta. Foi entregue ontem também, a 257, enfim. Estamos na luta, estamos aí na rua, viu, gente? Eu só queria dar essa informação. Ok, conselheiros e conselheiras, muito obrigado. Até a próxima.